Tudo bom, pessoal? Quero gravar um vídeo para vocês hoje falando especificamente sobre EB2 e EB2NW. Muitas pessoas pensam que é exatamente a mesma coisa, mas ela não é. E eu quero trazer para vocês também aqui algumas razões de negativas. A gente tem percebido que a imigração tem ficado mais restrita. Muita gente falando, a imigração está mais restrita. Isso é verdade? Eu particularmente acho que não. Eu acho que existe sim, eu vou mostrar para vocês os números oficiais da imigração aqui, existe sim uma grande quantidade de EB2 sendo negadas, mas elas não têm nada a ver com mudança de critérios ou algo nesse sentido, porque os critérios que saíram agora no começo do ano e muitas pessoas gravaram vídeos, inclusive, falando, mudança de critério, mas esses critérios eles já vinham sendo aplicados desde o começo, desde o meio do ano passado, então eles simplesmente oficializaram algo agora e isso eu já falei, inclusive, num vídeo aqui para vocês. Não é que houve uma mudança de critério, e sim uma publicação de algo que já vinha sendo aplicado desde o meio do ano passado, tá? Mas, além disso, tem alguma outra coisa que tem gerado tantas negativas de EB2NW? Eu vou trazer para vocês e vocês mesmos vão chegar a essa conclusão no final do vídeo, ok? Vamos falar aqui, eu vou explicar para vocês como eu fiz um outro vídeo muito mais técnico, trazendo mais informações. Esse daqui eu vou fazer um pouco mais leve, mas vou trazer informações e vou explicar para vocês como funciona um EB2, como funciona um EB2NW e começando já no comecinho do vídeo. EB2 não é visto. Vamos lá. EB2 e EB2NW, o visto, que não é verdadeiramente um visto, e eu vou explicar para vocês agora, e que traz tantas expectativas polêmicas e negativas. Por que o EB2 não é um visto? Vamos lá. Primeiro, definição de visto pela própria INA. Visto é o stamp no passaporte concedido por uma autoridade consular mediante análise de determinados critérios. Você, me comenta aqui embaixo no vídeo, você já viu algum EB2 ou EB2NW estampado num passaporte? Então ele não é visto. Quando você vai numa entrevista consular, quem já fez entrevista consular? Quando você tem aprovação da sua entrevista consular, depois de aprovado o seu 140, aprovado o seu EB2, quando você sai do consulado, você sai com um stamp no seu passaporte escrito EB2 ou EB2NW, ou você sai com um Visa Package? Percebe? EB2, então, ele pelo próprio critério, pelo próprio fundamento jurídico dele, ele não é um visto. Ele é uma concessão de um green card. Onde mesmo na autoridade consular concedendo para você a autorização para validá-lo, você vem para os Estados Unidos com um Visa Package, você não vem com um visto estampado. E aqui nos Estados Unidos você retira o seu green card. Então quer dizer o quê? Ele não é um visto e ele não vai te dar um visto, ele vai te dar um green card ou uma autorização de entrada dentro dos Estados Unidos para você retirar o seu green card, certo? Requisitos, formas, cuidados, sugestões, mudanças e análises de processos. A USCIS, em seu site oficial, publica que, prestem atenção nisso que eu vou começar a desconstruir um monte de mentira que vocês veem na internet. No primeiro quarto do ano, no primeiro quadrimestre do ano de 2025, do fiscal year 2025, o EB2NW teve um approval rate, teve uma quantidade uma quantidade média, um percentual de aprovação de 63%. Isso está no site oficial da USCIS. Me explica, se a própria USCIS, que é o órgão que é competente para analisar cada um desses processos, diz que eles aprovam apenas 63% dos processos que são protocolados, por que a gente vê algumas empresas, geralmente são empresas porque advogados não podem fazer isso, não podem divulgar esses números, por que algumas empresas dizem que aprovam 90%, às vezes 100% de aprovação, se o próprio órgão diz que eles só aprovam 63% do que é protocolado? Por que isso acontece? Responde para você mesmo. Então vamos lá. Então, se o próprio órgão julgador publica que aprova 63% dos processos protocolados, como ainda existem pessoas que acreditam em propagandas enganosas de aprovação de 90% até 100%? Ninguém pode garantir a aprovação de processo e, por lei, nenhum advogado pode garantir o resultado ou vincular o contrato a uma promessa, seja a promessa qualquer que for. Isto é proibido, isto é ilegal e isto é criminoso. Todo EB
é baseado em uma oferta de emprego como regra geral. Se vocês pegarem a INA, vocês vão ler. Tem o EB1, o EB2, o EB3, o EB4 e o EB5. EB1, EB2 e EB3, geralmente baseados numa oferta de emprego de um empregador, de um contratante, de uma empresa, algo assim. EB4 geralmente é baseado numa oferta de emprego de Deus, porque é um visto religioso, então você precisa ter uma oferta de emprego fornecida por uma entidade religiosa. E o EB5, ele não é uma concessão de uma oferta de emprego, mas é o contrário, é você fazendo um investimento que vai de 800 para áreas de TEA, 900 para áreas de não-TEA e para 1.050.000 para você fazer o seu próprio EB5 direto sem precisar de um centro regional. Mas aqui você não vai pedir uma oferta de emprego, você vai fazer uma oferta de 10 vagas de emprego por aquele período do EB5 constante, tá? Então, quer dizer, EB é abreviação de Employment Based. Todos os EBs dependem ou estão condicionados a vagas de emprego, seja a solicitação, seja a concessão de uma vaga de emprego, ok? Via de regra, precisa-se de um certificado de trabalho. Como que você faz o certificado de trabalho? Você faz o certificado de trabalho pedindo para o Departamento de Trabalho uma certificação assinada e validada para você. E aí você junta isso no seu processo. Requisitos básicos para o aplicante de um EB2. Eu vou passar bem rápido isso porque eu já tenho isso muito bem explicado no outro vídeo que eu falei, é um outro vídeo aula sobre EB2. Critério 1. Primeiro critério. Profissional com grau avançado. Isso é uma coisa super importante para vocês entenderem. Você deve ser membro de uma profissão que requeira um grau avançado. Isso significa que possuir um diploma acadêmico ou profissional equivalente ao profissional dos Estados Unidos ou um equivalente estrangeiro acima do nível de bacharel. Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? Aqui nos Estados Unidos vocês vão ter, primeiro, o college. O college geralmente são 2, às vezes 3 anos. Depois do college é que você vai para uma university, que é onde você vai pegar o seu diploma final, de graduado. Aqui você já é considerado como formado nível superior. E quando você faz a equiparação, você leva em conta isso daqui. Então, muitas vezes, você vai ter profissionais de direito, por exemplo, 5 anos de faculdade. Eu tenho 3 a mais do que eu preciso aqui para ter uma equiparação nível college. Quer dizer que eu vou ter um mestrado por causa disso? Não, lógico que não. Mas o que eu quero dizer é que se você tem um tecnólogo no Brasil, ele é comparável com o nível college e ele entra aqui. Tá? Então isso é importante vocês entenderem. Um diploma de bacharel nos Estados Unidos ou um equivalente estrangeiro, que é esse nível college, 2 anos, seguido por pelo menos 5 anos de experiência progressiva na especialidade. Isto é muito importante para vocês entenderem. Não adianta você ter exclusivamente um nível superior ou exclusivamente um nível college ou exclusivamente um certificado de conclusão de curso. Você precisa ter necessariamente 5 anos de experiência progressiva e contínua na atividade. Então imagina um veterinário, você se formou na faculdade de veterinária e aí você abre uma loja de venda de sapatos. Você vai trabalhar 10 anos nessa venda de sapato. Você pode aplicar um EB2NW? Talvez pela outra ou pelo próximo critério, mas não por esse. Porque aqui você não trabalhou na sua área de atuação, que é veterinária. Então você precisa ter o seu diploma, neste critério, você precisa ter o seu diploma e mais 5 anos de experiência, no mínimo, dentro da sua área de atuação. Critério 2, habilidades excepcionais. Quando você fala em exceptional ability, você não está falando que a pessoa precisa ser alguém absolutamente um Pelé jogando futebol. Até porque, ultimamente, se a gente for usar o Neymar como referência, não vai dar muito certo. Então, imagina você como habilidade excepcional. O que seria above the average? Acima da média, tá? Você pega a média profissional da sua categoria e você vai ver, você está acima da média, você está na média ou você está abaixo da média? Vamos dizer que você é um administrador de empresas. Você, como administrador de empresas, na sua idade, dentro da sua área de atuação, naquela empresa que você está, você está acima da média ou você é simplesmente mais um naquela qualificação? Se você for simplesmente mais um naquela qualificação, não cabe aqui. Se você demonstrar que você tem salário acima da média, tiver recomendações, tiver um sucesso acima da média comprovado, você tiver resultados melhores do que a maioria daquelas pessoas na sua área de atuação, sim, você se encaixa neste segundo critério, tá? Mesmo que você não tenha um nível superior.
Você deve demonstrar habilidade excepcional nas áreas de ciências, artes ou negócios. Ou seja, você pode ser professor, você pode ser um ator, você pode ser um empreendedor, você pode ser um empresário, algo nesse sentido. Isso significa que você deve ter um nível de expertise significativamente acima do encontrado normalmente nesses campos. Ou seja, aqui nós estamos falando no above the average, tá? Acima da média. Não quer dizer excepcional. Critérios para consideração de habilidade excepcional. Você precisa atender pelo menos 3. Vou fazer do lado de cá para vocês conseguirem ir lendo. Primeiro, registro acadêmico oficial mostrando que você possui um diploma, certificado, prêmio similar relacionado na sua área de habilidade excepcional. Esse é um dos critérios. Nós precisamos ter pelo menos 3, tá? Cartas de empregadores atuais e anteriores documentando pelo menos 10 anos de experiência dentro da sua ocupação. Licença para exercer a sua profissão, certificação de sua profissão ou ocupação. Evidência de que você recebeu um salário ou remuneração acima da média. Quer dizer que você precisa receber $1 milhão por mês. Não. Se o salário da sua classe de trabalho, da sua categoria de trabalho é, sei lá, R$5 mil por mês, você recebeu 7, 8, 10, você já se encaixa aqui, tá? Evidência de que... filiação a associações profissionais. Filiação à associação profissional pode ser o quê? Pode ser OAB, pode ser CREA, pode ser CRM, ou pode ser, caso você não tenha um nível superior, pode ser associação dos comerciantes, pode ser associação dos provedores de ensino, ou algo nesse sentido. Qualquer tipo de associação. Reconhecimento por suas realizações, contribuições significativas no campo dos seus pares, entidades governamentais ou organizações profissionais. Outras evidências comparáveis e elegíveis também são computáveis. Ou seja, desses requisitos você precisa atender 3, certo? Atendeu 3, você pode estar elegível para um EB2 ou um EB2NW. Quer dizer que só isso por si só já é suficiente? Não. Se você não tem uma oferta de trabalho, você vai para o NIW. O que é o NIW? National Interest Waiver, ou seja, a dispensa de uma autorização do Departamento de Trabalho para você ser contratado mediante no interesse nacional em cima de você. Ou seja, você vai mostrar para os Estados Unidos que você é interessante para o país em troca dele te dispensar de ter uma oferta de trabalho. Vamos ver como é que isso funciona. Você precisa provar que o seu empreendimento tem mérito substancial e importância nacional. Eu vou grifar isso aqui para a gente voltar e falar depois. Você precisa ter evidência de que você está bem posicionado para alcançar o seu empreendimento e é capaz de executá-lo. Terceira, seria benéfico para os Estados Unidos dispensar a oferta de emprego, ou seja, o ETA, e assim os requisitos de certificação de trabalho permanente. O que eu fiz? Essa aqui foi uma página que eu copiei, traduzi e colei aqui, diretamente da página da imigração. Vocês podem ver que a palavra empreendimento, ela é utilizada aqui constantemente. Ou seja, muitas pessoas me perguntam por que eu não gosto de personal plan ou professional plan. Porque a própria imigração ela já te canta a bola do que ela quer. Certo? Quer dizer que isso é uma regra, que eu tenho uma bola de cristal e eu consigo ler mentes dos agentes da imigração? Não. Quer dizer que os advogados estão errados quando eles aplicam personal plan ou professional plan? Não também. Quer dizer que isso é uma... Eu costumo sentar e ler. Como dizia o professor Clóvis de Barros, se você não entendeu alguma coisa, senta a bunda na cadeira e leia até entender. Eu tento fazer isso. E quando você olha nas próprias redes, nas mídias do órgão que julga, e eles estão escrevendo isso, alguma coisa quer dizer. National Interest Waiver, critério 1. Prova de que o seu empreendimento, de novo eles usam essa palavra, olha que bacana, tem mérito substancial e importância nacional. Você precisa fazer uma descrição detalhada explicando que o seu empreendimento, mais uma vez utilizada essa palavra, de forma clara forneça evidências documentais que estabeleçam a sua importância nacional. Percebem? Isso aqui foi copiado e colado e traduzido do próprio site da USCIS, como regulamentação deles, tá?
Isso aqui está escrito lá também, tá? Isso aqui é a tradução geral. Você deve detalhar não apenas que a ocupação normalmente envolve, normalmente te envolve, mas também os tipos de trabalho e tudo mais que você vai realizar dentro do seu empreendimento. Explicar o empreendimento, faça-o de maneira direta e clara. Muitas pessoas gostam de pintar o palhaço de colorido, de usar termos e coisas difíceis. Lembra, o agente de imigração, ele não é formado na sua área, ele não tem necessariamente a sua formação, ele não tem necessariamente o seu vocabulário profissional. Então as pessoas gostam de pintar o palhaço de colorido ali, chamar de mais atenção, querendo mostrar uma cultura que não tem. O agente não vai entender, tá? Você precisa se comunicar sempre de maneira clara e objetiva com o agente para que ele entenda. Critério 2. Evidência de que você está bem posicionado para alcançar em seu empreendimento e terá a capacidade de executar o projeto, tá? Aqui a gente fala de novo, e eu estou falando para vocês, por que eu defendo tanto a aplicação de business plan e não de personal plan ou professional plan? Porque a própria imigração usa o termo empreendimento várias vezes desde 2022. Então, se você olhar as normativas, as regras, as estruturas que eles vêm publicando, eles usam muito esse termo em diversas normativas. Isso, para mim, pelo menos, pode não significar muito para outras pessoas, mas para mim, isso dá alguns indicativos de para onde ele quer que a gente ande, tá? Educação e experiência. Forneça provas de sua educação, as suas habilidades, conhecimento, histórico de sucessos e esforços relacionados ou seus semelhantes. Propostas e planos. Apresente que você tem evidência, e qualquer evidência de proposta, ou um plano detalhado do que você desenvolveu, no qual se desempenhou um papel significativo, ou seja, você mostra que você teve um papel significativo naquela sua atuação, naquilo que você trouxe para demonstrar a importância nacional, você começa a demonstrar que você teve um papel relevante naquilo, que você terá um papel relevante naquilo que você quer fazer e que você tem capacidade de desenvolver isso. Plano de ação. Explique o seu plano de ação detalhadamente, claramente. Lembra, o agente não tem o seu vocabulário, ele não é formado na mesma coisa que você, ele não conhece a parte interna da sua profissão. Então explica para ele de uma forma muito simples. Interesse ou apoio. Apresente evidências do interesse ou apoio que você obteve de potenciais clientes e tudo mais. Isso é ponto importante que eu quero vir aqui falar com vocês. Eu costumo sugerir para os nossos clientes que eles consigam não só uma carta de recomendação, uma carta de referência, alguma coisa, mas quando nós falamos aqui em interesse nacional, se você já tiver nos Estados Unidos um cliente, um fornecedor, um comprador, alguém interessado no seu trabalho, no seu projeto, no seu produto, naquilo que você vai oferecer no seu serviço, é muito bacana você trazer essas cartas, pelo menos 2, 3 cartas, de pessoas que estão aqui, empresas que estão aqui, querendo contratar esse serviço. A gente costuma chamar isso de carta de intenção de contratação, ou seja, ela vai demonstrar através daquela carta dizendo, olha, se o José conseguir implantar esse projeto dele aqui nos Estados Unidos, eu tenho interesse de comprar dele, eu tenho interesse de contratá-lo, eu tenho interesse em fazer algum tipo de parceria com a empresa dele para que a gente possa ter alguns resultados juntos, tá? Isso é muito bacana. Terceiro critério, terceira prong. O seu projeto seria benéfico para os Estados Unidos. Dispensar uma oferta de trabalho para você, ou seja, não passar o seu processo pelo Departamento de Trabalho, os requisitos de certificação de trabalho permanente. Viabilidade da certificação de trabalho. Explique-se com base na natureza da sua qualificação ou do seu empreendimento proposto, olha de novo a palavra aqui, ó, que seria impraticável obter uma certificação de trabalho. Por exemplo, o processo de certificação pode impedir que um empregador te contrate uma pessoa com conhecimento e habilidades únicas. Ou pode ser impraticável para um empreendedor ou um inventor autônomo garantir uma oferta de emprego dentro de uma determinada empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um caso aqui semelhante. Nós temos uma pessoa no Brasil onde ele desenvolveu uma borrachinha, eu já contei esse caso aqui algumas vezes, vou contar de novo para vocês. Ele desenvolveu uma borracha para vedação de dutos de gasoduto, tá? Aquela composição daquela borracha, aquele polímero daquela borracha, foi uma composição que ele fez. Ele é engenheiro e ele desenvolveu aquilo, e ele fez uma patente em cima disso.
Como que uma pessoa com essa qualificação, que desenvolveu uma pecinha na qual ele vendeu um projeto por 20 milhões de dólares para uma Petro aqui dos Estados Unidos, como que essa pessoa assinaria um contrato de trabalho com uma empresa? Ué, se eu tenho a patente, eu vou vender para você a minha tecnologia, o meu conhecimento, a minha peça, o desenvolvimento, a minha patente. Eu não vou trabalhar para você e entregar para você de graça isso. Então, esse é um cenário muito simples, falando de uma forma muito simples, é muito mais complexo do que isso, mas falando de uma forma muito simples, como que a coisa pode acontecer. Um ponto extremamente importante. Note que a evidência de escassez nacional de mão de obra, naquela profissão específica, não satisfaz por si só o critério. Ou seja, eu vou falar sobre negativas de processo agora, e a gente vê muitos processos que vêm de outros, geralmente é empresa de consultoria que copia e cola, porque a gente já viu aqui, teve um caso que eu resolvi gravar esse daqui, porque teve um caso que veio pra gente aqui, uma pessoa aplicou 3 vezes o mesmo processo. É uma empresa de consultoria, ele aplicou 3 vezes o mesmo processo, o mesmo. Ele tomou não na primeira vez, ele aplicou o mesmo processo, de novo, não mudou nada. Na terceira vez ele aplicou de novo o mesmo processo, 3 vezes. Ou seja, na minha cabeça, aquela empresa só tem aquele modelo e ele copia e cola em qualquer um que for. Não importa quantas vezes for negativo, vai negando e vai embora. Não é assim. E nesse caso em específico, eles juntavam sempre uma pesquisa de mercado que foi feita, uma publicação de jornal que tinha, dizendo que havia escassez dentro daquela determinada profissão. Isso por si só não cumpre requisito de interesse nacional. Agora eu vou falar para vocês sobre as razões que nós temos vistos de maior quantidade de negativas de processos GB2. E isso aqui eu estou me baseando de dezembro para cá, porque eu peguei todos os casos que entraram no escritório, de outros escritórios e casos que nós tivemos negativas, e eu fiz um apanhado geral aqui para vocês. O índice de negativo, o percentual de negativa que nós temos aqui no escritório, ele é alto de EB2? Não, ele não é alto. Pelo contrário, na verdade, do ano passado para cá, ele diminuiu. Apesar do número de negativas na imigração, como aquele dado que eu passei para vocês no começo do vídeo, aquele dado, o índice de aprovação pela imigração caiu, mas o índice de aprovação do nosso escritório subiu. Pouca coisa, mas subiu. Então, quer dizer que eles estão aprovando menos e nós estamos aprovando mais? Não, não quer dizer nada. Isso quer dizer que às vezes você vai tentando entender o que a imigração quer, tentando entender qual é a necessidade do país naquele momento e direcionando os processos para demonstrar aquelas capacidades em específico, certo? Então vamos lá. Nesse apanhado geral que nós fizemos, nós vimos aqui, casos fracos e com poucos documentos. Isso é o que mais vê. Muitos casos que vêm para o nosso escritório, de outros, geralmente é empresa de consultoria. A gente percebe que eles têm um template, a sensação que eu tenho é, eles mandam para o cliente uma lista de documentos, o cliente junta aquela lista de documentos, traduz, manda para eles, a tradução é ruim, porque as pessoas buscam fazer tradução a mais barata possível, a qualidade dessa tradução é péssima, porque a gente coloca aquilo ali, parece que foi feito o chat GPT, e você vê que as pessoas juntam um documento entre um copy and paste. Ele copia e cola o documento ali, tá? Você não tem documentos específicos direcionados para cada uma das profissões, cada uma das atividades ou cada uma dos objetos dos processos. Você não tem isso. É o mesmo para todo mundo, tá? Isso é uma grande causa de negativa de processo. Você vê que fica muito ruim, muito fraco, porque o que cabe de documento para um engenheiro não é o mesmo que cabe para um veterinário ou para um médico. Você não pode pedir os mesmos documentos porque não faz nem sentido que isso aconteça. Então, cada caso é um caso e ele tem que ter uma lista totalmente diferenciada, tá? Segundo ponto, estratégia de business plan sem conexão com os documentos na experiência do aplicante. Isso a gente vê demais. Foi o que eu comentei lá atrás para você. A pessoa se forma em veterinária, ela tem 10 anos de experiência como comerciante de sapatos, e aí a pessoa que não tem experiência, ela vai tentar linkar o business plan de experiência de sapato com a graduação de veterinária. Pô, não tem nada a ver, esquece a veterinária, foca num ponto só. A gente percebe que muitas vezes
as pessoas tentam fazer o Frankenstein ali. É o braço de um com a perna do outro, com a cabeça do outro, com a cintura do outro, e aí você vai costurando tudo aquilo e apresenta para o agente um plano Frankenstein, e na hora que o agente olha, o que acontece quando você vê um Frankenstein? Você se assusta, você fala, não, o que é isso aqui? Né? Que bicho é esse aqui? Isso é o que acontece com alguns processos. Às vezes a gente lendo alguns processos, a gente fala, meu Deus, eu que conheço de processo não estou entendendo nada. Imagina o agente que tem menos tempo do que eu para ler esse negócio aqui e tentar interpretar o que você quis dizer, tá? Isso tem gerado muitas negativas. Falta de interesse nacional. Eu expliquei isso para vocês agora há pouco, que é a história do Personal Plan, Professional Plan e o Business Plan. Eles dão diversas dicas do que eles querem. E tem gente que olha ali nitidamente para um caso que caberia um Business Plan, e ele enfia ali um personal plan. Por quê? Porque é o copy and paste. É o que ele sabe fazer, copiar e colar. Tá? Mudar, ele não vai conseguir. Que aí a gente cai no que eu disse aqui para vocês. É o processo copy and paste. Tá? E o último aqui, que é o que eu mais tenho visto aqui no escritório. Erro de tipificação. Eu já falei isso diversas vezes, porque a gente tem visto muito isso. De setembro, agosto e setembro do ano passado para cá, nós pegamos diversos processos que vieram para os nossos escritórios, onde as pessoas tiveram os vistos negados por erro de tipificação. Por quê? Nesses últimos anos, muitas empresas e muitos escritórios, empresas que eu quero dizer empresa de consultoria, escritório eu quero dizer advocacia, tá? Começaram a focar no EB2. Por quê? Porque muita gente começou a querer fazer EB2, surgiu uma febre de EB2. Né? Tem mais de 150 vistos na INA, mas as pessoas querem fazer EB2. Muita gente faz reunião comigo, já chega para mim falando, Daniel, mas eu quero saber sobre esse visto. Não, você não quer saber sobre nada. Se você quer saber sobre um visto específico, entra no Google, no ChatGPT, pesquisa você. Não precisa falar comigo. Se você vem falar comigo, você vem com a cabeça aberta. Porque eu vou analisar, dentro dos mais de 150 vistos que nós temos na INA, qual é aquele que vai atender o seu resultado. Qual é aquele que vai atender melhor aquilo que você precisa? Este é o papel de um advogado. Você querer ligar para um advogado e dizer, olha, eu tive um problema aqui, eu fui preso, eu queria que o senhor entrasse para mim com uma contestação. Pô, mas não é a peça que se faz no caso de uma prisão. Deixa o advogado te dizer qual é o melhor caso para você. Vá com o copo vazio e a cabeça vazia. Deixa ele entender o seu caso, conversar com você e te direcionar para aquilo que é melhor para você. Muitas vezes, o caso que você quer, já teve muitos casos. Daniel, eu quero fazer isso daqui. Custa, sei lá, 20 mil dólares um processo daquele. Mas não vai resolver o problema dele. O que vai resolver o problema dele é um que custa metade, custa 10. Já aconteceu comigo muitas vezes, de direcionar as pessoas para outros caminhos que não aquele que ele veio especificamente, já começou conversando comigo no começo da reunião. Tá? Então, lembrem disso aqui. Nós tivemos aqui 5 casos. 5 casos de setembro até hoje, 5 casos que vieram de outros escritórios, onde os processos foram negados por erro de tipificação. O que quer dizer? A pessoa vai lá e escreve no processo dele. Só que nitidamente toda a documentação, toda a estratégia e toda a qualificação é para um EB1. Ele faz a defesa inteira do processo dele em cima de um EB2, mas o processo dele, toda a qualificação é para um EB1. Ou a gente vai negar o processo. Aí você me fala, poxa Daniel, mas o EB1 é mais do que um EB2, quem pode um mais pode um menos, certo? Não, errado. Porque quando você tipifica um processo, o agente vai julgar aquele processo de acordo com a sua tipificação. A menos que você mude a tipificação durante o processo, tá? Já aconteceu aqui no escritório, inclusive, da gente mandar um processo, o agente ler o processo e mandar para a gente um recibo dizendo, olha, recebi o EB2 de vocês, tá? Vem a carta de recibo do EB, recebi um EB2. Nós olhamos e falamos, não é o EB2. Você errou, você não leu ali em cima. A tipificação é EB1. Tem algum problema se a gente ficar quieto e deixar isso acontecer e deixa ele julgar? Por quê? Não tem problema, porque nossa qualificação foi a mesma, a petição foi a mesma, a direção foi a mesma, a tipificação foi a mesma. Se o agente julgar, se ele for ler, na hora que ele for ler o processo, não na hora que ele recebeu e fez um recibo ali e mandou, mas na hora que ele for ler o processo, ele vai ver que é tudo em cima de um EB1. Faria diferença? Não faria. Mas nós
fizemos questão absoluta de mandar diversas notificações falando, não, você se enganou, aqui é um EB1, nós queremos um recibo de EB1. E aí nós recebemos uma ligação confirmando que eles tinham feito, que o erro foi na emissão e não na análise do processo, tá? Lembrem disso, às vezes as pessoas chegam tão obcecadas por fazer um EB2 que não é o processo correto dela. Toda a documentação vai para um lado, mas na hora que você escreve ali, eu quero ser julgado como um EB2, e ele vai te julgar como um EB2, certo? Isso pode gerar uma negativa. Pensem nisso. Era isso, pessoal. Quis fazer um vídeo para não ficar muito longo aqui, explicar de uma forma rápida, em 10 slides aqui. Tô até cansado porque eu fui falando muito rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição, a gente vai tentando gravar um outro vídeo. Eu acho que vai ficar bacana a gente fazer uma série tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos mais específicos das pessoas, deixando sempre muito claro com vocês aqui. Conversem com um advogado da sua confiança, não precisa ser alguém daqui do escritório, não precisa nem ser o nosso escritório. Converse com alguém que você tenha confiança, que você tenha afinidade, que você entenda que aquela pessoa entende sobre aquele assunto e não simplesmente se baseando num post de Instagram, ou num post de TikTok, ou numa propaganda qualquer que a empresa possa fazer, porque aquilo não quer dizer que primeiro que ela entende do assunto, segundo que ela vai cuidar do seu processo, ela pessoalmente, como um advogado deve cuidar, e terceiro, com a responsabilidade que isso merece. Oferecer garantia de processo, isso é piada, isso é proibido, isso é por lei é proibido, isso é ilegal, isso é crime, ninguém pode te garantir absolutamente nada, muito menos um advogado. O que ele pode fazer é lutar do teu lado e te garantir que ele vai tentar oferecer o melhor serviço possível dentro da responsabilidade dele. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.